Para mim já é um prazer. Não é a primeira vez, mas alguns devem estar me vendo a primeira vez, né? A primeira vez que a gente pregou aqui foi no Enjoado, né? Foi uma bênção. O Enjoado foi bom demais, né? E eu queria, antes de tudo, também parabenizar aí os remistas, né? Os azulinos, né? Hoje não tem como eu não ouvir, que eu moro lá do lado do Mangueirão. Eu ouvia antes da televisão, o pessoal, tá saindo um lance ali. E aí aparecia. Então, parabéns para vocês, né? O pessoal lá do Rio de Janeiro aí, parabéns aos botafoguenses. Botafogo, coitado, conseguiu um título, as graças, né? Meu segundo time lá no Rio é Botafogo, eu sou Fluminense, meu pai era botafoguense, falei, vou dar uma moral ao Botafogo, vou torcer, o Botafogo ganhou nos pênaltis. Mas assim, gente, é um prazer realmente estar aqui. Eu queria externar isso. A gente está aqui 3 meses, né? 3, 4 meses, e assim, tem sido uma bênção estar aqui nessa igreja, de verdade. Muito gostoso estar aqui com os irmãos. Eu falei isso com o pastor Marco, que uma coisa que nos fez vir para cá foi essa recepção de vocês, sabe? Foi muito legal isso, muito legal mesmo. E assim, nós vimos nessa manhã culminar tudo aquilo que foi trabalhado durante um mês de missões, né, mundiais. A gente viu o esforço do pessoal, né, fazendo as coisas, e a gente viu quando conseguiu chegar e ultrapassar o alvo, a emoção que deu. Isso é muito gostoso. Eu vou falar isso para vocês. Eu tenho certeza, assim como nós ficamos felizes, eu creio que Deus deve ficar muito feliz com isso também. Com certeza. Imagine ver o seu filho se esforçando por um objetivo e ele ultrapassar aquele objetivo. É bom demais, né? Como nós, como pais. Imagina o Senhor. Eu creio que Ele esteja muito feliz conosco, mas muito feliz mesmo. E hoje a gente vai estar falando, completando, na verdade, algumas coisas do que o pastor falou de manhã. É engraçado, né? Como é que Deus faz. Quando ele falou que ele não tinha, né, falado nada com a Deolinda, e aí, de repente, todo, né, o desenrolar ali do culto veio culminar na mensagem, e ele começou a falar algumas coisas. Eu falei, vou falar isso à noite? Eu nem combinei com ele, né? Alguns versículos que ele falou, vou falar isso aí à noite, né? De manhã ele falou sobre brilhar, né? Como sermos, né? Assim como aqueles servos que ele colocou ali do Senhor, brilhar nesse mundo tão tenebroso, tão difícil. E aí, o tema da nossa mensagem de hoje fala sobre pelo direito à esperança, né? Nós trabalhamos durante o mês todinho, eu sou a esperança das nações, né? E aí, nós hoje vamos trabalhar um pouquinho pelas pessoas que estão lá fora, têm o direito a essa esperança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 3, a gente vai ler do 14 ao 16, Apocalipse 3, a gente vai ler do 14 ao 16. Na verdade, a gente vai ler alguns outros textos, mas esse vai ser o principal, tá? Para a gente entender o nosso papel como igreja. Apocalipse 3, lá o último livro, né, da Bíblia, 14 ao 16. Diz assim, ó, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Vamos orar. Pai, mais uma vez, obrigado, Deus. Mas muito obrigado mesmo por estarmos aqui. Senhor, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus maravilhoso. Pai, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Por isso nós Te suplicamos, Espírito Santo, toma o Teu lugar, Senhor. Deus, o Teu Espírito tem liberdade no meio de nós. E agora, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos Te pedir: qualquer
coisa que venha atrapalhar o teu fluir, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que somente a tua voz seja ouvida aqui neste local. Qualquer espírito roubador da tua palavra, sai em nome de Jesus. Que a tua voz, Senhor Deus, seja ouvida tremendamente aqui neste local. Usa-me, meu Deus, usa-me, Senhor. Deus, que nós possamos falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo, Senhor Deus, que tu queres, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Toma a minha vida, fala, Senhor Deus, através de mim. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, quando eu de verdade, eu tenho assim, o livro de Apocalipse, às vezes eu tenho cuidado quando a gente vai pregar, né, por ele ter várias coisas que a gente tem que, como é que se fala, figurativa, e a gente precisa aprofundar mais para a gente entender. Mas esses primeiros capítulos, quando fala, né, foi uma das visões que João teve, né, essas cartas às 7 igrejas na Ásia. Nós podemos verificar que nessas 7 igrejas que foram escritas, né, que foram escritas para elas, tem muito a ver com o que a gente tem vivido, né? E aí, se a gente for datar aqui quando foi escrita essas cartas, foi no ano 93 depois de Cristo. Olha, tem tempo. Mas aí quando a gente começa a ler aqui, começa a ver as igrejas que temos ao nosso redor, as igrejas do jeito que elas estão caminhando, parece demais que foi escrito ontem. E nessa carta, né, mais específica, nós vamos ver que a igreja de Laodiceia tem algo aqui que a gente precisa tirar para a nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas toda vez que eu li, né, essas 7 igrejas, principalmente a carta para Laodiceia, isso ficava na minha cabeça. Como é que é esse negócio de ser frio, quente, morno, né? Porque a gente pensa assim, poxa, frio, tudo bem, vou vomitar também. Quente, não, mas ele vai ser morno, sabe? Essa coisa assim ficava na minha cabeça. Como é que é isso para a nossa igreja, para nós hoje? Porque quando a gente lê, né, a Bíblia, a gente precisa trazer isso para nós. Por que Jesus estava falando isso para a igreja de Laodiceia? E aí é o que a gente vai estar trabalhando nessa noite. Porque assim, como eu falei, nós trabalhamos durante todo esse mês. Eu sou a esperança para as nações, né? Pegamos o versículo João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bom, muito legal. Mas como, querido? Como as pessoas vão conhecer o grande eu sou? Como que elas vão conhecer? Através da minha vida e através da tua vida. E aí por isso que quando o pastor começou a falar hoje de manhã sobre brilhar, eu falei, é a ponte que a gente precisa para a noite. Porque as pessoas lá fora, queridos, só vão conhecer o grande eu sou através da minha e da tua vida. Não tem como, não tem. E aí muitas coisas dessa mensagem eu tirei de uma aula que eu tive, né, quando eu fiz um curso de missão integral na Igreja Batista de Betânia, lá no Rio de Janeiro. E foi uma das aulas do pastor Neil, que falava sobre a relevância da igreja. E uma frase que ele falou, que eu vou usar até ela aqui como introdução, que ela diz assim, olha, hoje vivemos tanto eu em mim, que não cabe o tu. E assim como o tu não cabe em mim, não nasce o nós. Vou repetir, ó. Essa aqui é para escrever, ó. Hoje vivemos tanto eu em mim, que não cabe o tu. E assim como tu não cabe em mim, não nasce o nós. Essa igreja, queridos, de verdade, ela tem fugido dessa regra, graças a Deus. Porque hoje de manhã, nós vimos que esse nós tem nascido muito forte aqui nessa igreja. E hoje,
Nós só vamos falar isso apenas para complementar e dizer que nós estamos andando no caminho correto. Porque muitas das vezes, de verdade, eu não sei assim, quanto à tua experiência, um pouquinho da experiência que a gente tem de andar em algumas igrejas, de participar de alguns congressos, de pregar em algumas igrejas, nós temos visto tantas igrejas voltadas para si, que o nós tem sido deixado de lado. E quem está lá fora está vendo isso. E nós somos a esperança, querido, para esse povo tão caído, tão arrebentado. Mas como fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Como vamos dar esse direito às pessoas a ter essa esperança? E aí, eu queria que depois você deixasse até a tua Bíblia aberta, em João 15, que a gente vai ler alguns versículos. Eu vou ler o versículo 1 e 2. A gente vai falar 2 tópicos só. E aí, o primeiro tópico está ali no versículo 1 e 2, de João 15. Depois a gente vai voltar aqui para Apocalipse. Deixa eu... João 15, 1 e 2. Diz assim, olha: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Tá? João 15, 1 e 2. Olha que legal, hein? Olha o versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. E aí eu faço, nesse primeiro tópico, uma pergunta: e você? Cortado ou podado, limpo? Se a gente pensar Jesus aqui como a videira verdadeira, pensemos numa videira, quando ele, vamos lá, ele falando para um grupo, né? Lá, João. A videira naquela época era algo que dava uma conotação de vida, era aquilo que trazia o sustento para o camponês da época, né? Aquelas uvas, fazia-se o vinho. Então assim, Jesus como nosso sustento, sendo a videira verdadeira, e nós sendo os seus ramos. Aí pensemos num cacho de uva, né? Uma uva, outra uva, mais uma outra uva, até formar um cacho lindo. Quem já viu uma parreira de uva é lindo demais, né? E a nossa igreja, as nossas igrejas, a nossa igreja também é assim. É um irmão, mais outro irmão, mais outro irmão, e vai formando a igreja. Tá certo que dentro desses cachos de uva, às vezes tem uma uva mais azeda, tem uma uva mais docinha, e dentro da igreja também é assim. Tem aqueles irmãos que às vezes dá vontade de dar um box, não tem? Tem irmão que é chato, tem irmão às vezes que é mais alegre, tem um que é azedo, só vive resmungando, mas é assim, porque nós somos seres humanos, e a igreja é isso. E é interessante a gente falar que igreja não é alvenaria, isso aqui é templo, isso aqui tudo é templo. A igreja somos nós. Mas o que isso tem a ver, querido, com a nossa fala? Lembra que o que a gente leu anteriormente? Igreja de Laodiceia? A gente vai chegar lá. Só que a igreja é formada por mim e por você, querido. Isso é importante. E no diálogo de Pedro e Jesus, né, que tem como título até a confissão de Pedro, Mateus 16, do 16 ao 19, quando Jesus interpela Pedro, ele fala assim, né, vamos parafrasear aqui para a gente ganhar tempo. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, né, Pedrão? O Pedrão era sinistro, né? O Pedrão, tu vai ler, o Pedro arrancava a orelha dos outros, o bicho era brabo. Mas ele, né, chegou o Pedrão e falou: Pedrão, o que estão falando de mim aí? Aí fala: estão falando aí que o senhor é João Batista, é Jeremias, é um profeta. Aí começa a falar, né? E aí ele fala: não, mas você? O que você acha? Ah, tu és o Cristo.
né? Ou seja, tu é o Messias, tu és um ungido. Aí Jesus fala para ele: muito bom, Pedro, e é sobre esta pedra, quem? Sobre este Messias, sobre esse ungido, que eu vou edificar a minha igreja. Ó, olha a igreja aí de novo. E aí, queridos, o grande problema hoje das nossas igrejas é a falta de identidade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não sabe quem nós somos. E quando a gente não sabe o que a gente é, o que a gente faz, a gente fica igual que o mais antigo. Ó, deve ser... Esperei o último toque, viu? Quem é mais antigo deve lembrar daquele desenho do Pica-Pau. Eu acho que é do Pica-Pau, que o urso ficava igual um doido para um lado, ficava assim. Quando chegava o guarda lá para pegar. É assim que às vezes a gente fica, as igrejas, quando ela não sabe o que ela tem que fazer. E aí quando a gente vai na essência da palavra igreja, pensa quando Jesus estava falando, ó, sobre essa igreja, a eclésia, ou eclesia no grego, né? Os chamados para fora, a assembleia. O que é isso? Quando ele fala sobre a minha assembleia, aqueles chamados para fora. E aí você pensa, mas chamados para fora, eu sempre pensei assim de verdade, né? Os chamados para fora, eu sair daqui das quatro paredes e estar pregando o evangelho. Mas os chamados para fora, né? Agora a gente está vivendo um caos político, uma doideira, né? Daqui a pouco a gente vai ter as eleições, mas vamos pensar numa assembleia legislativa, por exemplo, aqueles políticos, eles são chamados para fora do povo, para estarem dentro de uma assembleia, de uma eclésia, para representar aquele povo, para servir aquele povo. Bem que muitos não fazem, né? Mas quando nós somos chamados para fora, querido, somos chamados para fora do mundo, para estarmos aqui como uma assembleia, para servir a eles, porque foi isso que Jesus fez. O nosso Senhor, Ele podia vir como tudo, mas Ele veio como servo. E é isso que às vezes a gente confunde. Quando a gente aprende isso, a gente entende que eu estou aqui para servir quem está lá fora, porque foi isso que o Senhor fez. Nós fomos chamados para fora daquele mundo, para estarmos aqui reunidos. É muito bom a gente estar aqui dentro, mas lá fora precisa de nós. Hoje nós fizemos algo tremendo, quando a gente oferta para que aqueles nossos irmãos, que nós não podemos colocar o pé lá, mas eles estão, para que eles sirvam lá fora. Assim que eu gostaria muito de estar lá, de verdade, gostaria muito, tanto que culto de missões, todos eu choro, todos, porque é algo que ia ser muito forte dentro de mim, e deve ser muito forte dentro de nós. Nós fomos chamados para fora desse mundo, para estarmos aqui, para representar o nosso Senhor Jesus e servir quem está lá fora. Só que para isso, como nós lemos aqui em João 15, precisamos dar frutas, porque quando você serve, você dá fruto. Eu até comentei com o pessoal, quando a gente foi fazer o evangelismo, você já pensou se a nossa igreja chega lá naquela praça, olha só, e limpa toda a praça? Estava imunda a praça, imunda, né? Porque o pessoal vai e joga lá, aí você vai, a camisa da igreja limpa, pá, deixa tudo limpinho, arrumadinho, e aí depois você faz um culto. As pessoas vão olhar e falar assim: que loucos são eles. Esse pessoal da igreja limpou a praça. Eu tenho certeza, querido, que quando você falar assim, ó, quem quiser aceitar esse Jesus, vem. Vai vir um monte de gente, sabe por quê? Porque é isso que eles precisam. Porque as pessoas hoje, né, lembra que eu falei que às vezes a gente tem crescido tanto, o tu tem deixado de lado, e nós não temos, o nós não tem nascido, porque às vezes a gente tem crescido para si. Eu imaginei até, a gente conversou isso com o pastor, e aí daqui a pouco a gente vai estar fazendo isso aí. A gente olhar quais são as dificuldades, os problemas que a nossa rua tem, e a nossa igreja vai começar a atuar na nossa rua. Se você não sabe, a nossa igreja já está sendo referência para a nossa rua.
Tem pessoas que têm vindo visitar aqui, porque iam em outra igreja, passaram na rua, pô, legal. Porque nós vivemos e estamos aqui para isso, queridos. Isso é dar frutos. Porque, ó, o versículo 6, mais à frente, diz, ó: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará, e os colhe e lançará no fogo e arde. São aqueles que não dão fruto. Agora, aqueles que dão fruto, ó, 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. No 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mas eu te alerto para alguma coisa. Ah, Marcelo, eu estou fazendo tanto, muitas coisas, mas eu tenho sofrido bastante, eu tenho passado por uma provação. Ah, o inimigo tem atuado sobre a minha vida. Queridos, nem sempre dificuldades e provação vêm do inimigo. É Deus te podando, queridos, para você dar mais fruto. É a palavra. Final do versículo 2: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Porque já viu, às vezes a gente é meio ser humano, às vezes gosta de, ele começa a ser muito, aí ele começa, ó, aí Deus fala assim: peraí, dá um negocinho para ele aqui, para ele sentir um pouco de dificuldade, para ver que não é ele, e sim o Senhor. Aí eu, é mesmo, Pai, perdoa. Aí tu começa de novo, ó, e mais fruto, e mais fruto. E é assim. Por isso, eu lembro uma vez um amigo falou assim, né, ele se converteu, novo convertido, pouco tempo, ele falou assim: poxa, Marcelo, agora que eu estou firme na igreja, parece que as dificuldades aumentaram. Eu falei: é desse jeito, querido. O Senhor Jesus não prometeu nada de tranquilo, no mundo tereis aflições. E é bem assim, porque aí, se você for ler aqui em Atos, você vai ver que a igreja começou a crescer mais quando ela começou a ser perseguida. Às vezes a nossa tranquilidade aqui, arzinho condicionado, né? Bom, eu estou com calor, eu começo a falar, me dá um calor, suando, mas é bom demais. E às vezes a gente se acomoda com isso. E aí você vai ver, quando você lê em Atos, quando começou o bicho pegar, igual a gente fala lá no Rio de Janeiro, o bicho está pegando dentro da igreja, a igreja, ó, começou a crescer. E aí, nosso segundo tópico: como ser discípulo de Jesus. Aí você lê depois em casa, versículo 9 a 13, é muito legal. Tudo resume em amar. E aí eu botei bem negrito assim, ó, como tem sido difícil demonstrar amor nessa atualidade, no momento em que vivemos. Como é difícil. No trânsito, então, ai Jesus, aí a pessoa te dá uma fechada. Eu confesso a vocês que eu tomei um susto com o trânsito de Belém. Os ônibus aqui parece que são, eles acham que são moto. Eles querem andar no corredor igual moto anda. E aí te patam, caramba, meu Deus. Aí vem aquele: eu tenho que amar ele, eu não posso falar outra coisa. Eu fico indignado, assim, isso me dá. Uma vez eu vendo na internet, lá nesses vídeos que as pessoas colocam, um pastor com uma alegria, glorificando, porque ele orou por a vizinha, que tinha um centro de macumba, e ele orou e a mulher morreu. Eu falei: que louco, eu não posso orar para ninguém morrer sem Jesus não, querido. Eu tenho que orar para ela se converter, porque se ela morrer sem Jesus, ela vai para o inferno. Isso é falta de amor. Pode ser o pior, gente, pode ser o pior, ou a pior pessoa, eu tenho que amá-la. Aquele que fez a pior coisa com você, é difícil? É amar. Por isso que eu falo, como é difícil. Por isso, somos chamados dessa cultura podre, chamados para fora, para estarmos aqui,
para sermos diferentes e servirmos de uma forma diferente. É isso, essa é a essência. E aí as pessoas realmente vão ver como é o eu sou. E aí é muito interessante você estar nesse mundo e ser diferente. Eu lembro que a gente foi para ano passado, no carnaval, já tem uns 2 ou 3 carnavais que eu não saio. A gente sempre saía, né? Mas aí Deus colocou em nosso coração para sair para pregar. E aí ano passado nós juntamos um grupo lá da igreja, uns doidos, e fomos, né, nos preparamos durante um tempo, jejum, oração, e no local onde ia ser, né, lá o carnaval, oramos naquele local, e no dia do carnaval, nesse dia, se eu não me engano, foi na sexta-feira, nós saímos para evangelizar. E foi muito engraçado isso, porque eu falava com um homem que estava sentado, e aí a atribulada da mulher dele queria lá uma ficha para comprar lá bebida. Aí eu ainda falei assim: dá o dinheiro para sua atribulada aí, que ela não deixa eu falar. Aí ela falou assim: isso aqui não é lugar de vocês. Aí eu falei: a senhora que se engana, aqui é o nosso lugar, não é o lugar de vocês. Porque a gente tem que ir, queridos, aonde estão os perdidos. O nosso Senhor Jesus, dos 3 anos e meio de ministério, 3 anos e pouco de ministério dele, ele estava onde ninguém queria estar. Pode ver, ele estava sempre numa periferia, quase onde ninguém ia, onde ele ia. É difícil? Não é fácil. Não é fácil você entrar numa favela e alguém botar a arma na tua cara. E aí você: opa, calma aí, amigão. Eu nem era pastor ainda na época. Tive aí fazer um trabalho aí com vocês. Aí veio a presidente da associação, parou assim a ele: aí, Verinha, eu já ia sair dando, irmão. Aí eu falei: ai, Senhor, por dentro, coração. Não é fácil. E aí depois ele: valeu, pastor, tá tranquilo. Nem falei que não era pastor, né? Desde pastor, o pessoal respeita dentro da favela. E aí onde a gente passava, o pessoal armado tirava a arma. É você estar no mundo e ser diferente. Jung, um psicólogo, né, formador da teoria junguiana, ele fala muito sobre a individuação. Nós temos, né, sido muito individualistas. A individuação é você estar onde você está e você influenciar mais do que ser influenciado. E ele fala sobre isso, né, porque muitas das coisas que a gente aprende vem de fora. E a individuação nada mais é do que você ser você e influenciar mais do que ser influenciado. E muitos jovens, queridos, muitos jovens, isso aí é estatístico, que estão nas nossas igrejas, quando vão para a faculdade, eles largam o evangelho, porque eles não sabem quem eles são. Eles não sabem que eles foram tirados de lá para servir, para serem diferentes e influenciar mais do que ser influenciado. Por isso eu te alerto, jovem, você foi chamado para ser diferente. Não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros digam. Eu casei com 24 anos, virgem. Me zoavam pra caramba. Foi: o problema é de vocês, mas eu vou permanecer fiel daquilo que Deus mandou. E hoje eu posso falar para o jovem que você consegue. O meu trabalho de conclusão de curso no seminário foi sobre a sexualidade à luz da Bíblia Sagrada. Ninguém nunca falou sobre isso. Mas eu quero falar, porque nossos jovens precisam aprender sobre isso, que eles podem se permanecer puros nessa cultura tão podre que nós vivemos. Mas vamos lá, o amar. O evangelho, queridos, eles vêm do vinde e termina no ide. É sempre assim. Se você veio, uma hora você vai. Tem que ir, é assim. É ordenança, o Senhor nos deu essa ordem, Ele ordenou isso: vá e faça discípulos, vá aonde você estiver, onde você estiver passando, faça discípulos. E aí no episódio lá de Mateus 22, né, 34 a 40, quando o doutor da lei interroga Jesus, ele fala assim para ele, né, qual lá, né, é o maior dos mandamentos, tal.
E aí Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Amarás, né, o próximo como a ti mesmo. Ele reduz todo mandamento em dois. Depois em João 13, 34, 35, ele fala o seguinte, ó: um novo mandamento vos dou, amai-vos. Esse amai-vos é o verbo ágape, é um amor incondicional, é o agapau, né? É aquele amor que vem de Deus, é um amor que você ama sem esperar nada do outro. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim também vos deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão que todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Olha que lindo, isso é lindo demais. E aí, muitos de nós, infelizmente, temos vivido um jugo religioso muito pesado, assim como os religiosos daquela época. Todos esses, tanto esses doutores da lei, aquele jovem que chegou para o Senhor Jesus e falou: vende tudo e me segue, eles não quiseram, porque eles estavam presos num jugo tão pesado. E às vezes estamos assim dentro da igreja, temos nos prendido tanto numa religiosidade que a gente não consegue amar do jeito que o Senhor mandou amar. E aí eu digo para vocês, ó, Mateus 11, 29 e 30 diz: tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Não sei se você sabe o que é jugo, né? Mas aí quando você bota na internet jugo, você vai ver que aquela coisa que você bota no boi, um do lado do outro, eles vão puxando. E aí tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, amor não praticado é igual água de cisterna. Se você não usar, ela apodrece. Deixa a água parada lá muito tempo. É igual, se você tem esse amor dentro de você, pratique, queridos. Coloque para fora. As pessoas precisam disso. As pessoas precisam que no trânsito, quando alguém buzinar e você pensar em falar alguma coisa, ou de uma fechada que você deu, e a pessoa vem para brigar, você: desculpa, querido, não te vi, foi mal. Só que você estava doido para falar alguma coisa também. Mas nós temos que ser diferentes. Algo que eu aprendi, querido, e assim tem feito muito bem para a minha vida, que nós somos fixos geograficamente, porque a gente vem ao culto para servir ao Senhor Jesus. Só que você não serve Jesus na igreja. Doido isso, né? Você vem à igreja para adorar, você vem para cultuar, louvar. Você serve Jesus lá fora. Lá fora. Nós servimos ao Senhor lá fora. Quando as pessoas olham para você e falam: caramba, esse cara é doido. Por que ele faz isso? Por que ele está me ajudando, se ele nem me conhece direito? Bom, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, de movimento. Ele não para de trabalhar. Às vezes parece que nós não vemos o mover de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não busca. Começa a buscar Deus, como você vai ver Ele em tudo. Ele não para. Ele é um Deus de relacionamento. E aí eu te pergunto, queridos, onde temos depositado o nosso tempo? O tema igreja para o Senhor Jesus, ele é tratado no caminho. Como eu falei, nesses 3 anos e meio ali, 3 anos e pouco de ministério dele, Jesus foi passando nos lugares, foi indo aos lugares, indo ao lugar que ninguém queria ir. Igreja para Jesus é algo como um encontro com Deus, com o próximo. E isso no caminho. Temos que sair, querido, do nosso comodismo e influenciar esta nação. Somos influência, somos esperança para Marambaia. Somos influência, esperança para Belém, esperança para o Pará, esperança para o Brasil, queridos. Nós, a Igreja Batista de Marambaia, nós somos esperança
para concluirmos, né? A gente falou sobre Apocalipse, a igreja de Laodiceia. O que isso tem a ver com a igreja de Laodiceia? Uma igreja que tudo indicava, né, ser uma igreja rica, se você for ver a história dela, pois ela estava numa cidade rica, tinha coisa do colírio, tinha uma indústria têxtil muito boa. Mas como é que Jesus fala que uma igreja morna? E uma igreja morna ele vai vomitar. Tudo que falamos aqui, queridos, tudo é para mostrar que a igreja somos nós. E se não fizermos o que temos que fazer, seremos vomitados da boca do nosso Senhor. Esse texto, né, como eu falei para vocês, me trazia muitas dúvidas. E eu queria tirar essa dúvida agora para você, se você tem. Para isso, nós precisamos entender que quando nesse vale, chamado Vale de Lico, lá na Ásia Menor, tinham 3 principais cidades. Colossos ao sul, né? Tinha Hierápolis ao norte. E Laodiceia ficava bem no meiozinho ali. No sul, as águas eram frias. Tinham águas frias. Ao norte, Hierápolis, as águas eram quentes. E os dutos que levavam a água para Laodiceia, a água chegava morna. E aí, quando você coloca água morna na boca, dá uma ânsia de vômito. Quando a gente fala sobre isso, ambas expressões, águas quentes e águas frias, são metáforas positivas no mundo antigo. Por isso a gente precisa entender em que contexto ele está falando. A palavra água fria, né, Jesus certa vez disse assim, se alguém der, né, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, e eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Está lá em Marcos 10:42. Água fria no mundo antigo traz a noção de refresco, de refrigério, coisa muito bem-vinda no Oriente Médio. E eu digo a você, queridos, se nós, igreja, não servirmos de refrigério para esse mundo, seremos vomitados. Quando Jesus fala que precisamos, tomara seja frio, quem lia entendia que precisávamos ser a igreja como refrigério. A pessoa chegar aqui, não é o refrigério do ar-condicionado, mas a igreja, mas se sentir bem, se sentir acolhida. Estiver precisando, a igreja está lá. Se a igreja não for como refrigério, querido, seremos vomitados. E o quente? A ideia parece ser, né, por um lado, como a gente leu aqui, a igreja de Laodiceia não fornecer nenhum refresco para, né, o espiritualmente cansado. Nem, por outro lado, a cura para os espiritualmente enfermos. E a água quente é como se fosse uma função terapêutica, né? Você vai a Poços de Caldas e outros lugares de Minas que tem algumas, né, umas termas de água quente. Você, né, deita ali naquela água, o corpo dá aquela relaxada. Ela tem uma função terapêutica, uma função curativa. Se você não serve como refrigério, e a igreja não serve para curar, querido, uma função terapêutica, seremos vomitados da boca do Senhor. E aí de manhã, quando o pastor falou sobre brilhar, brilhar é isso, querido, é sermos refrigério para essa geração. Por isso nós fomos chamados para fora, é sermos terapêutico, é curar esse povo tão doente que está ao nosso lado, às vezes, na faculdade, no trabalho, o teu vizinho. Essa é a nossa função. Assim, diferente do que costumamos pensar, a igreja de Laodiceia não é julgada pela sua falta de entusiasmo espiritual, mas por sua indiferença em ter deixado Cristo do lado de fora. Porque no Apocalipse 3:20 ele fala, olha, eis que estou à porta e bato. Muitos pensam que ele está falando isso, né, para o não crente. Ele está falando isso para o crente, 3:20, olha lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo, querido.
A igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora, rica, tinha um monte de coisa, mas não estava servindo como refrigério, nem como função terapêutica. O problema era a esterilidade e a ignorância pelas suas obras, não uma certa temperatura. Se a minha teologia, queridos, né, eu sei muito, estudei muito, se ela não desse pelo menos 30, 40 centímetros, o meu deve ser uns 40 centímetros, porque minha cabeça é grande, até o coração, ela não gera amor, filho, não gera misericórdia. Não adianta eu estudar, ser estudioso, doutor em teologia, se a minha teologia não descer para o coração, ela não gera misericórdia, não gera amor. E precisa gerar amor para sermos refrigério, para sermos terapêuticos, porque as pessoas só vão ver o grande eu sou através da minha e da tua vida. E infelizmente, muitas pessoas têm morrido sem Jesus, porque nós estamos muito dentro da igreja, temos ido muito para a igreja, e as pessoas têm morrido sem Jesus. O Senhor nos promete que, em João 14:12, na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará obras que eu faço, e as farás maiores do que o meu Pai. Então faça a diferença. Augusto Cury, quem conhece, é um psicólogo, psiquiatra, um ex-ateu, né, que se converteu estudando Jesus Cristo. Muito legal a história dele. E no livro dele, Mestre dos Mestres, ele diz assim: muitos empregados querem ser empresários, muitos empresários querem ser políticos, muitos políticos querem ser reis, muitos reis querem ser deuses, mas para espanto da ciência humana, o único homem que foi chamado filho de Deus queria ser servo. Bom demais servir esse Jesus. Se você não tem, querido, você é filho do rei, você foi adotado quando você aceitou a Jesus, mas nós temos que ter a atitude de servo, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. E o crente, ele não tem uma mensagem a pregar, ele é a mensagem. Isso é muito importante. Nós somos essa mensagem. Eu não tenho que ficar pregando, não é por muito falar. Se você falar e você não fizer aquilo que você fala, não vai adiantar de nada. Eu queria terminar te fazendo uma pergunta. Você já pensou nisso? E você é essa mensagem? É assim que o Senhor quer que façamos a diferença. Não que a igreja esteja mal, não, pelo contrário, estamos bem, estamos caminhando muito bem. Eu conversei isso com o pastor Marco, falei, assim, a igreja está top, né? Falando uma linguagem jovial aí. E é isso mesmo, é isso que o Senhor quer de nós. E eu queria deixar essa reflexão contigo. Se de repente falta alguma coisa, você, poxa, Marcelo, realmente, eu acho que isso aí está faltando para mim. Eu não tinha visto por esse lado. Que a gente comece a fazer a diferença onde nós estamos. E aí, queridos, Marambaia, Belém do Pará, vai ser do Senhor Jesus. Eu fico assim triste quando eu olho, e aí eu até falei isso uma vez na igreja que eu estava lá no Rio de Janeiro. Falei assim, pastor, de verdade, se tirarem um templo daqui e a gente não frequentar mais aqui, que falta vai fazer a igreja para o bairro, para esse local? Você já pensou nisso? E as pessoas precisam ver em nós esse grande eu sou. E aí agora a gente vai passar, né, por um período agora mais de tranquilidade. Daqui a pouco a gente vai vir missões nacionais, mas o nosso Senhor é urbana, é nacional, né? É urbana, é estaduais, né? É 1 mês e meio de folga, mas o Senhor não para de trabalhar, e a gente, também não, que aí quando chegar as missões, a gente já está engrenado. Aí dezembro ali, se você quiser tirar umas férias, você dá uma descansada e no outro ano começa, e assim vai, é o ritmo frenético, é sem parar.
Eu costumo dizer para meus amigos lá no Rio, eles já falam assim: Marcelo, tu é louco, deixa para descansar no céu, querido. A gente vai ter a eternidade, ó, tranquilo, sem dor na coluna, sem dor na perna, um corpo glorificado, louvando ao Senhor eternamente. Aqui, enquanto isso, a gente tem que pregar, querido, através da nossa vida, que tem um monte de gente indo para o inferno. A gente não pode ficar parados. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua família, que a igreja de Marambaia, time de Marambaia, seja uma referência aqui neste local, e nós vamos lutar para isso. Nós vamos lutar juntos, queridos, porque juntos somos mais fortes. Eu queria orar com você um momento, mas eu queria fazer antes uma pergunta. Se tem alguém aqui que ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, e hoje você queria assim: poxa, Marcelo, eu ouvi isso aí, eu queria fazer a diferença, eu queria ter esse Jesus comigo para eu fazer essa diferença onde eu estou. Eu tenho andado às vezes meio com algumas dúvidas, mas eu queria esse Jesus. Eu queria te fazer esse convite. Se você quer sair daqui diferente, você levante a sua mão e fala assim: Marcelo, eu quero fazer essa diferença. Tem alguém essa noite que quer sair daqui com Jesus, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém aí? Ou tem alguém que porventura esteja desviado, por um tempo andou com o Senhor, mas não sei, por tristeza ou decepção, porque o homem às vezes nos decepciona mesmo, e você deixou de estar na casa do Senhor, mas hoje você quer retornar? Tem alguém aí que quer essa noite retornar para a casa do Senhor? Não? A gente vai orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado mesmo, Deus. É tão bom sentir a tua presença, Pai. É tão bom estar na tua presença. Ó Espírito Santo, tu és lindo demais, Senhor. Pai, obrigado porque um dia o Senhor enviou o teu filho para ser um exemplo para nós. E em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, se há alguém ainda que não entendeu isso, se há alguém ainda que não entendeu que devemos servir como teu filho amado Jesus serviu, que em nome de Jesus, Senhor, o teu Espírito Santo possa discernir isso na vida dessa pessoa. Deus, que ela saia daqui diferente, Pai, com mais vigor, que a sua família possa entender e ver uma diferença nela, porque hoje ela serve com mais amor, não apenas para aparecer para os outros, mas por amor, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, se o nosso coração ainda não tem esse amor vindo de Ti, esse amor ágape, esse amor incondicional, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, coloca em nossos corações, Deus, coloca em nossos corações esse amor que precisa, Senhor, para nos impulsionar para fora, para falar, Senhor, de Ti. Deus, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor um dia nos chamou para fora desse mundo tão ruim, tão tenebroso, e nos colocou aqui para nos fortalecermos, para sermos exemplo, para servirmos a esse mundo, aquele que está lá fora, porque assim o Senhor nos ensinou. Deus, muito obrigado por esta igreja, Pai. Obrigado pelo pastor dessa igreja, pela liderança dessa igreja, por cada líder aqui constituído, Deus. Nós te pedimos, dá uma força especial para eles, reveste, Deus, com a tua armadura, para que nada de mal possa acontecer a eles, que eles tenham força para suportar aquilo que eles precisam suportar, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, mas muito obrigado mesmo pelas nossas vidas. Deus, se há algo que precisamos melhorar, o que precisamos mudar, abre os nossos olhos, Senhor, porque queremos ser servos fiéis a Ti e queremos fazer a diferença onde nós estamos. Pai, muito obrigado. Leva-nos em paz, Senhor Deus, para os nossos lares.
É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.